dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Sejam todos muito bem-vindos para mais um devocional. Todos os dias às 6 horas da manhã, estamos aqui para começar o dia na presença de Deus, começar o dia aprendendo mais e mais da sua palavra. A palavra de Deus é repleta de tudo aquilo que precisamos para que tenhamos uma vida tranquila, abençoada, leve, diante de Deus, diante das coisas, diante da vida. E todos os dias às 6 horas da manhã estamos aqui para aprender exatamente isso, a palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos, bom dia a todos. Bom dia, Vilma, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Rose, seja bem-vinda. Bom dia, Norimar, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Irla. Deus abençoe vocês. Heloísa, Dona Heloísa, Marta, sejam bem-vindas. Amira, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Oi, Edilce, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Cláudia, seja bem-vinda. Deus abençoe. Vamos começar o nosso devocional. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Obrigado, gente. Só para saber que às vezes a gente vai falando e não sabe se o som tá legal, né? Queridos, vamos começar o nosso devocional. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Vamos começar o nosso devocional. Confesso que é o momento que eu mais gosto do dia. É o momento que eu mais espero chegar. É o momento da palavra de Deus, de aprendermos mais e mais do Senhor. Bom dia, meu amigo Zaguete, seja bem-vindo. Deus abençoe. Queridos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre batalhas, sobre guerras espirituais, sobre os confrontos diários que temos no espírito e na própria vida, né? A nossa vida é uma guerra espiritual, é uma batalha. A nossa vida, ela é vivida, ela é traçada, ela é um caminho, né? Uma jornada num campo de batalha. Num campo de batalha. Nós devemos viver. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Nós vivemos e devemos viver como verdadeiros guerreiros, soldados, porque esse mundo que vivemos, no qual fazemos parte, mas não pertencemos, isso tem que ficar muito claro. Nós estamos fazendo parte desse mundo porque aqui estamos vivendo, mas não pertencemos a esse mundo. Entenda que a nossa jornada de vida está nos levando de volta para casa. Nunca esqueça disso. A minha jornada de vida, a sua jornada de vida está nos levando de volta para casa. Bom dia, Marisa. Eu gosto muito de uma frase. Bom dia, Gi. Deus abençoe. Eu gosto muito de uma frase que o Billy Graham, eu cito muito o Billy Graham porque eu o acompanhei muito na minha trajetória de vida e ele foi um grande evangelista.
Inclusive eu tenho livros aqui, vários dele. E tem uma frase do Billy Graham que eu achei extraordinária, essa frase dele. Ele já estava com idade avançada e ele disse uma frase que eu achei fantástica. Ele escreveu dizendo que iria chegar um dia na vida dele que as pessoas iriam procurá-lo, porque ele estava sempre evidente, ele estava sempre enchendo os estádios. Billy Graham não era um pregador de igreja, Billy Graham não era um pregador de rua, ele era um pregador de estádios. Os estádios lotavam. Bom dia, Cláudia, Deus abençoe. E ele se tornou uma pessoa muito importante nos Estados Unidos. E ele nem ligava para isso, a preocupação dele não era essa. Ele disse que a preocupação dele era que as pessoas fossem salvas pela palavra de Deus. Mas um certo dia ele disse que um dia iriam procurá-lo. Iam procurá-lo. E não ia achá-lo mais. Porque ele tinha voltado para casa. Porque ele tinha voltado para casa. Ele estava se referindo à morte dele. E ele diz, um dia vocês me procurarão nos estádios, na mídia, e vocês não vão me encontrar. Porque eu voltei para casa. Bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Então, a gente está voltando para casa. Vai chegar um dia que vão nos procurar e não vão nos encontrar, porque voltamos para casa. Mas enquanto estamos nesse mundo, entenda uma coisa, estamos numa guerra constante. Vivemos num campo de batalha. A guerra, ela acontece externamente e ela acontece internamente. Nós enfrentamos batalhas na nossa caminhada. E devemos viver realmente como soldados de Cristo. Homens e mulheres preparados para a guerra. A gente não pode ser criança de achar que a vida, como eu sempre falo aqui, é um mar de rosas. Porque ela não é. A vida é cruel, a vida é dura, a vida bate. A vida, ela é como se fosse um rolo compressor. Ela vem, mas precisamos estar preparados, revestidos. E hoje eu quero falar sobre isso, a armadura de Deus. Como é que nos preparamos, como é que nos ficamos revestidos e usamos as ferramentas, as armas corretas? A primeira coisa que a gente precisa entender é o nosso inimigo. Precisamos reconhecer o nosso inimigo. E ele não é carnal. Ele não é humano. Essa é a primeira coisa que tem que ficar bem claro para mim e para você. O nosso inimigo não é humano. Não é humano. A sua guerra não é com o outro. A sua guerra não é com a sua esposa. A sua guerra não é com o seu marido. A sua guerra não é com seus filhos. A sua guerra não é com seus amigos. A sua guerra não é com seu vizinho, com seu amigo de trabalho. A sua guerra é simplesmente com principados e potestades nas regiões celestiais. Satanás. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Satanás, ele é perseverante na guerra. Ele é constante. E ele é estrategista. Tanto é que ele está levando o mundo inteiro com ele. A grande maioria, infelizmente. Mas precisamos estar prontos para a guerra que acontece todos os dias no mundo espiritual, que nos faz como reflexo no mundo que vivemos material.
Mas fica muito claro, isso tem que ficar muito claro, que a nossa guerra não é com o outro, não é com a pessoa que está do seu lado. A nossa guerra, ela é espiritual. Claro que não podemos espiritualizar tudo. Isso também tem que ficar muito claro. Não devemos espiritualizar tudo. Existem coisas e conflitos que acontecem e foram criados por nós mesmos. Mas a guerra principal é espiritual. E hoje eu quero falar da armadura de Deus. E não tem nada melhor do que falar do que Paulo escreveu sobre isso. Paulo foi um homem que viveu em constante guerra espiritual. E uma das coisas que ele mais viu na sua vida, pelo fato dele ter ficado preso, o que ele mais viu na sua vida foram soldados, especificamente soldados romanos. E eu creio que quando ele escreveu isso, ele estava de frente para um soldado romano e olhando para um soldado romano. Porque quando ele estava preso, ele ficou preso em casas, e na porta das casas que ele ficava preso, existia 2 ou 3 soldados romanos, que inclusive foram evangelizados por ele. Eu creio que muitos soldados romanos foram salvos por causa da palavra expressada, dita e evangelizada pelo apóstolo Paulo. Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 17 é muito conhecido de todos nós, mas tem muito a nos ensinar como devemos nos preparar para a guerra que travamos todos os dias. Diz assim a palavra de Deus: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades e contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecerem inabaláveis. Depois de terem feito tudo isso, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha a riqueza de detalhes nessa porção da palavra escrita por Paulo. E eu destrinchei, quando eu estava preparando esse devocional, eu destrinchei essa palavra e separei em alguns pontos importantes que vão me ajudar e te ajudar a estar todos os dias preparados para a guerra. Não esqueça, estamos num campo de batalha. Estamos num campo de batalha. Todo dia precisamos estar prontos, vestidos e revestidos com a armadura de Deus. Eu vou repetir essa porção da palavra de novo. Preste bem atenção. E eu vou dar ênfase na hora que eu estiver comentando, falando, na hora que eu estiver lendo essa porção da palavra. Eu vou dar ênfase para chamar a atenção em pontos importantes que eu destrinchei. Preste bem atenção. Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 17 diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes
firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possamos resistir o dia mau, permanecer inabaláveis depois de terem feito isso. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Revistam da armadura de Deus. Precisamos entender que essa armadura não é nossa, é de Deus. É de Deus. Essa armadura que vamos falar sobre ela vem de Deus. Não é humana. As nossas armas, elas não são humanas. E ela deve ser vestida por completa, para proteger todo o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Por isso que ele diz, revestivos de toda a armadura. Não é só o capacete, não é só o escudo, não é só as sandálias, não é só a espada. Revestivos de toda a armadura. Precisamos dessa cobertura de toda a armadura de Deus, como um soldado romano. Na época de Paulo, ele precisava armar-se para a batalha, e nenhuma parte do corpo ou membro do corpo do soldado ficava desprotegido. Essa armadura era um conjunto de armas que protegia o corpo dos guerreiros na batalha. Precisamos proteger o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui dessa armadura é o cinturão da verdade. É o cinturão da verdade. Cingindo-se com o cinto da verdade. É o cinturão da verdade. É um cinto que faz parte dessa armadura. Cinturão é uma cinta larga e geralmente ela era de couro, em que penduravam as armas e as ferramentas do soldado. O cinto também ele é um símbolo de proteção, porque ele protege as partes geradoras de vida. Geradora de vida. Na luta contra as trevas, querido, grave isso. Se não estamos cingidos com a verdade, nos falta uma parte essencial da armadura. Se não estamos falando a verdade, agindo com a verdade, vivendo na verdade, ficamos estéreis, infrutíferos para o Senhor. Deus não tem compromisso com os mentirosos. Deus não tem compromisso com os que não são honestos. Deus não tem compromisso com aqueles que não falam a verdade e não vivem na verdade. Se você é uma pessoa assim,
você está completamente desprotegido, desprotegida, vulnerável na batalha. O cinto, a couraça, a verdade deve estar sendo revestida, vestida em você, nessa armadura. Se você não vive na verdade, Deus não tem compromisso com você. E o primeiro ataque do inimigo, ele te leva para o chão. O primeiro ataque do inimigo, ele te derruba. Entenda uma coisa, a mentira, a ausência da verdade, a conduta desonesta é uma brecha, uma grande brecha para o inimigo entrar na sua vida e te derrubar. Basta um golpe dele e você vai para o chão. Porque você está completamente desprotegido, desprotegida. O cinturão da verdade, ele deve e ele precisa fazer parte da sua armadura. Você precisa dar frutos, porque a verdade ela frutifica. A verdade ela frutifica. Então faça uma análise na sua vida e veja como é que você está andando. Veja como é que você está andando. Você está vestindo o cinturão da verdade? Preste atenção nisso. Jesus Cristo disse no Evangelho de João: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito frutos, e assim serão meus discípulos. E esses frutos, querido, isso está em João 15, versículo 8, esses frutos, eles nascem da verdade, de uma vida honesta, de uma conduta ilibada, uma conduta correta. Você vive assim? Se você vive assim, você dará frutos, e Deus, o Pai, será glorificado, porque você se tornou discípulo do próprio Cristo, através da verdade de vida que você vive. Se você não vive na verdade, você está completamente vulnerável ao ataque inimigo. De repente tem muitas coisas que você viveu na vida ou está vivendo, porque lhe falta a verdade, a honestidade, a conduta correta. Entenda que o inimigo das nossas almas, o próprio Satanás, a principal função dele é de acusar. E se você não vive na verdade, se você não está falando a verdade, com certeza ele está te acusando diante de Deus, dizendo: olha aí, olha aquele que se diz seu filho, olha aquela que se diz sua filha. Queridos, não dê munição para o inimigo, ele já tem as dele. Afinal de contas, o diabo é o pai da mentira. Mas às vezes a gente dá munição para o inimigo. Às vezes armamos mais o inimigo do que nós mesmos. Não dê munição para o inimigo. Vista o cinturão da verdade. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 12, versículo 7. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. O que diz a verdade, ele manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Romanos capítulo 2, versículo 2. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. O juízo de Deus vai estar em cima da verdade que você vive. Deus é justo e Deus não tem compromisso com aqueles que não vivem na verdade. A couraça
o cinturão da verdade, deve fazer parte da sua armadura. Amém? Vocês estão comigo? Segunda coisa que devemos prestar atenção na nossa vestimenta, na nossa armadura, para estarmos prontos para a batalha do dia, é a couraça da justiça. A couraça da justiça. Paulo, depois que diz, cingindo-se o cinto da verdade, ele diz, e vestindo a couraça da justiça. Couraça, na verdade, é aquela parte que fica aqui, no peito, e vai até o cinturão. Ela é a armadura defensiva que cobre o peito e as costas, onde ficam os órgãos vitais. O cinturão da verdade, ele protege as partes geradoras de vida. Ele fica embaixo. E esse cinturão, que é a verdade ela gera vida. Por isso que Jesus Cristo diz, eu sou o caminho e a verdade. A verdade, ela gera vida. Se você é um homem ou uma mulher da verdade, você está gerando vida em você. E a couraça da justiça, agora, ela protege os órgãos vitais. E o que significa isso? São homens e mulheres cujas suas práticas são pautadas na justiça. É uma pessoa íntegra na sua conduta. É uma pessoa justa. Quando a palavra de Deus fala justiça, ela realmente está falando maneira de vida justa. E essa justiça, ela vem do Senhor. Essa justiça, ela vem daquele que é justo sobre nossas vidas. Entenda sempre isso. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus é justo. E a justiça de Deus, ela não falha. Por isso que dizemos que a vingança pertence a Ele. Descanse, deixa que Deus cuida daqueles que fizeram mal para você. Deus é justo. E você, eu e você, devemos vestir essa couraça da justiça, através de uma conduta justa com todos, com situações da vida. Isso só é possível quando nascemos de novo. Quando nos tornamos nova criatura, nós vestimos a couraça da justiça. E o nosso novo homem, a nossa nova mulher, vive de forma justa. E isso é necessário, porque senão estamos desprotegidos. Se não agimos com justiça, nós temos uma parte da armadura que está falha e o inimigo entra por ela. Então, precisamos estar revestido dessa couraça da justiça. Efésios capítulo 4, versículo 24 diz assim: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Olha que uma coisa puxa a outra. A verdade é o cinturão da verdade. E a couraça é a couraça da justiça. Revestir-vos do novo homem, da nova mulher, para ser criado, e fomos criados semelhantes a Deus em quê? Em justiça. E em santidade, provenientes desse cinturão, que é a verdade. Que é a verdade. Bom dia, Deco. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Bom dia, Flávia. Deus abençoe, querida. Ande em justiça, haja com justiça, seja justo nas suas decisões, seja justa nas suas decisões, no seu caminhar. Senão você está abrindo brecha na sua armadura e a sua armadura não está completamente lhe protegendo. Amém?
Terceira coisa que precisamos aprender nessa armadura, quando Paulo nos descreve ela, ele diz: os calçados da preparação do Evangelho da paz. Cingimos com o cinturão da verdade, revestimos com a couraça da justiça e agora vamos calçar as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Efésios capítulo 6, versículo 15 diz: calcem sapatos que possam fazê-lo andar depressa ao pregarem as boas novas da paz de Deus. O Evangelho da paz é o Evangelho do reino, ou seja, é a proclamação do governo de Cristo. O nosso Deus reina, o nosso Deus continua e sempre continuará sentado no seu trono de glória, reinando. E essa é a mensagem que eu e você devemos proclamar, este Evangelho de paz. Porque na medida que nos submetemos ao governo de Cristo, esse governo vai crescendo em nós, aumentando em nós, e temos a paz de Cristo governando os nossos corações. Você conhece a Cristo? Você conhece Jesus? Você encontrou com Jesus? Se sim, espalhe isso. Espalhe isso para todos. O que Cristo fez com você, espalhe, fale, propague. O que Jesus fez na sua vida, o que Jesus fez com você. Todos precisam saber. Todos. Calce esses sapatos da preparação do Evangelho, da comunicação do Evangelho. Isso é uma arma que te guarda e que te protege. Quanto mais do Evangelho você falar, mais revestido dessa paz do Evangelho estará na sua armadura. Fale do que Deus fez por você. Não perca a oportunidade, sempre, de falar desse amor que um dia te alcançou. Não seja egoísta. Tudo que Deus faz na sua vida é para compartilhar. Deus, ele só age na sua vida com o propósito de que aquilo que ele fez para você propague. Não sejamos um lago onde só retém as coisas. Sejamos uma fonte que jorra todos os dias o amor, a bondade, a soberania, a paz de Deus. E é interessante essa observação que Paulo fez, dizendo que o Evangelho da preparação é o calçado, é o sapato. Por quê? Porque devemos falar do amor de Deus enquanto andamos, enquanto caminhamos, enquanto trilhamos a nossa jornada. Por isso está nos nossos pés essa parte da armadura, que é a propagação daquilo que Cristo fez por mim e por você. Não deixe de falar, não perca a oportunidade de falar do que Deus fez na sua vida. Calça os calçados e caminhe falando daquele que um dia te resgatou das trevas, daquele que um dia te trouxe para a luz, para a verdade. Esse é o nosso papel,
como soldados, como guerreiros e guerreiras de Deus. Não deixe de falar. Isaías capítulo 52, versículo 7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação e que diz: o seu Deus reina. Eu vou repetir. Como são belos nos montes, nas caminhadas, no caminho, os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem as boas notícias, que proclamam a salvação e que dizem: o seu Deus reina. Ah, queridos, vocês não imaginam o prazer que dá falar de Jesus Cristo. Como eu amo falar de Jesus. Eu anseio falar dele todos os dias. Eu desejo proclamar para o mundo inteiro quem é o meu Senhor, o meu Cristo, o meu Deus. A minha vida é falar dele. Quem me segue nas redes sociais sabe disso. A minha vida é falar daquilo que Cristo fez comigo. É falar daquilo que Cristo anda fazendo. É falar daquilo que Cristo fez para o mundo, que é salvar o mundo. Eu acho que a conexão aí, Cláudia, deve estar ruim. Aqui está bem. Alguém mais está com algum problema de conexão ou não? Ou só a Cláudia? Aqui está normal, Cláudia. Obrigado, gente. Sabe, queridos, os pés, entenda isso. Existe uma percepção muito especial de Paulo nisso. Obrigado, gente. Obrigado. Cláudia, está tudo normal. A questão deve estar aí na sua conexão. Observe bem isso. Os pés, eles são a base do corpo. É os pés que nos sustentam. É os pés que nos sustentam. E é os pés que nos levam para o nosso destino. Os pés representam o nosso andar. E calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz representa o ide de Jesus. E nós estamos sendo sustentados pelos pés. Ou seja, nós estamos sendo sustentados pelo Evangelho, pela palavra. Olha que impressionante isso que Paulo observou. Calçar os pés do Evangelho, calçar os pés da palavra, do Evangelho da Paz, porque os pés nos mantêm de pé, os pés nos sustentam, os pés nos faz caminhar. Por isso, somos sustentados pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Então espalhe as boas novas. Leve notícias boas para todos aqueles que te cercam. Caminhe no Evangelho da Paz. Ele faz parte da sua armadura. Amém? Outro ponto importante da armadura e fundamental: o escudo da fé. O escudo da fé.
Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz uma coisa muito importante. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se deseja aproximar, precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que os buscam. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Não tem como. Se você quer agradar a Deus, você tem que ser um homem, uma mulher de fé. Sabe, queridos, a fé, ela revela a nossa limitação, a nossa incapacidade. E é por isso mesmo que a nossa confiança em Deus deve ser plena, porque em Deus tudo se torna possível. Em Deus, as nossas limitações se acabam. E nele, tudo se torna possível, inclusive vencer as batalhas da vida, as guerras da vida. E a fé, além disso tudo, esse escudo da fé, ele nos protege dos dardos inflamados do inimigo. Todos os dias, Satanás lança os seus dardos inflamados para atingir a nossa mente. Aqui é o centro do campo de batalha. É aqui. Se o inimigo das nossas almas conseguir acertar aqui, atingir aqui, ele domina todo o resto da nossa vida. Então, com o escudo, a gente protege os dardos inflamados que são diários. Eu não sei você, mas às vezes está tudo bem, de repente vem um pensamento ruim na minha mente, e eu já mudo o foco, já tento fazer outra coisa, pensar em outra coisa, porque eu tenho consciência plena que eu fui atingido pelo dardo inflamado. E aí eu mudo o foco, mudo as coisas, e não volto mais a pensar naquilo, repreendo em nome de Jesus Cristo. Precisamos andar com o escudo da fé. Vale lembrar, querido, grave isso que eu vou dizer, vale lembrar que numa batalha em campo aberto, os soldados ficam mais protegidos dos dardos inflamados lançados pelo inimigo, quando eles se juntam, fazendo vários escudos parecerem um só. Então, queridos, quando eu e você estamos juntos, quando estamos caminhando junto, quando estamos indo na mesma direção, a nossa fé nos fortalece juntos e assim não somos atingidos facilmente. Sabe o que significa isso? Eu preciso de você. Eu preciso de você. Porque nós estamos num campo aberto. A nossa batalha é em campo aberto. Por isso que eu preciso de você. Eu preciso de você junto comigo. Eu preciso de você aí que está do outro lado aí da tela, caminhando comigo, andando comigo nesse campo aberto chamado vida. Eu preciso de você. Vamos caminhar junto. Porque quando levantamos os nossos escudos, eles se tornam um só. Somos mais fortes. Eu preciso de você. Eu preciso de cada um de vocês. Temos 23, 24 pessoas online comigo. Eu preciso dessas 24 pessoas comigo. Vamos juntar os nossos escudos das nossas armaduras e caminhar juntos na mesma direção. A tua batalha é a minha batalha. Estamos em guerra, juntos. Conte comigo. Mas eu quero contar com você. Eu preciso de você.
estamos em campo aberto. Precisamos nos juntar. Amém? É isso mesmo, Amira. Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. O nosso general é Cristo. O nosso comandante é Cristo. O Senhor, o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando estamos juntos, a nossa fé é aumentada. E assim não somos atingidos facilmente. Próximo ponto, para já irmos caminhando para o final. Precisamos, além do escudo da fé, também o capacete da salvação. O capacete protege a cabeça. Protege o cérebro, que é a parte vital do corpo. E vamos chamar isso de mente, ou seja, os nossos pensamentos. O capacete da salvação protege a nossa mente das mentiras do diabo, das influências desse mundo. Devemos nos revestir do capacete da salvação. Não podemos deixar a nossa mente ser atingida por aquilo que o diabo diz, por aquilo que o diabo diz. Aquilo que o mundo diz, aquilo que falam de você. Revista, ponha o capacete, proteja a sua mente. Proteja a sua mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, um versículo muito conhecido de todos nós. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação, pela metanoia da sua mente, para que você possa ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Para você experimentar a vontade de Deus, você não pode se deixar ser convencido pelo mundo. Não pode deixar a mente do mundo ser a sua mente. Revista, põe o capacete da salvação. Proteja a sua mente, porque se o inimigo das nossas almas tomar a sua mente, acabou. Você perdeu a batalha. Proteja a sua mente. Ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Ocupe a sua mente com oração. Ocupe a sua mente com as coisas do alto. Ponha o capacete. Não vá para a batalha sem o capacete. Porque se o inimigo ganhar a sua mente, ele ganhou o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Proteja a sua mente. Proteja a sua mente. Isso é fundamental. E por último, a espada do Espírito. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é a principal ferramenta, a principal arma nessa guerra. Porque ela traz cura para as feridas causadas na batalha. Grave isso. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Ela cura os ferimentos causados na batalha. Ela é uma espada também para guerrear. Porque se estamos na batalha, corremos riscos. Se alguma parte da nossa armadura está falha, corremos sério risco de ser atingido, de ser ferido. Mas, pela palavra, somos curados. As feridas cicatrizam e continuamos firmes, alicerçados, com a espada na mão, e continuamos a guerra. Essa é a espada do Espírito. Essa é a espada que precisamos
para vencer, para ser curado das feridas da batalha. Não pare. Não pare de meditar na palavra. Não pare. Salmos 107, versículo 20 diz assim: Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Mantenha-se firme na palavra, porque essa palavra vai fortalecer o capacete da salvação, vai fortalecer a couraça da justiça, vai fortalecer o cinturão da verdade, vai fortalecer o escudo da fé, vai fortalecer os sapatos da propagação do Evangelho, e ela é a sua espada para que você possa guerrear todos os dias da sua vida. E eu quero finalizar lendo com vocês 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 5. Preste bem atenção nesse versículo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 5, diz assim: Pois embora vivamos como homens, como ser humano, não lutamos segundo os padrões humanos. Porque as armas com as quais lutamos, elas não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Deus. Olha isso. A nossa luta não é humana. As nossas armas não são humanas. Pelo contrário, elas são poderosas. As armas que temos, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada que nos mantém fortes. Essas armas, elas são poderosas em Deus e elas destroem qualquer fortaleza, levando cativo todo pensamento, todo desejo humano, toda vontade humana, todo pensamento humano leva cativo a obediência de Cristo. É isso que Paulo disse. A nossa armadura nos guarda. Elas são poderosas em Deus, levando cativo todo pensamento contrário, toda vontade humana, todo desejo humano, a obediência de Cristo. A obediência de Cristo. Essa armadura, queridos, está disponível para todos nós. Basta você vestir. Basta você usar. Entenda uma coisa. Toda armadura, ela tem o seu tamanho. A sua armadura não serve para mim. A minha armadura não serve para você. Deus, ele tem a armadura do seu tamanho. Deus tem a armadura do seu número. Ou seja, ninguém vai usar a sua armadura. Você não vai usar a armadura de ninguém. Você tem a sua
armadura. Então use-a. Davi, quando foi guerrear com o gigante, Saul pegou a armadura dele e colocou em Davi. Davi falou: não dá, essa armadura não é minha, essa armadura não vai me ajudar na batalha que eu tenho para enfrentar, ela está folgada. De repente o cinturão da verdade não aperta muito, não fica firme, a couraça da justiça não encaixa direito, fica pesada, causa um desconforto. Cada um tem a sua armadura. Se você não usar a sua armadura, ela vai ficar parada ali, ela vai ficar quieta, porque ela não serve para ninguém. Ela serve só para você. Então use a sua armadura e vamos juntos para a batalha da vida. Como eu falei, eu preciso de você. Juntos vamos chegar do outro lado. Vitoriosos. Afinal de contas, estamos caminhando na mesma direção. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis trazer hoje para vocês. A armadura de Deus. A armadura de Deus. Só assim a gente consegue enfrentar as batalhas da vida, agindo com a verdade, agindo com honestidade, agindo com justiça, propagando o Evangelho, mantendo a nossa fé fortalecida e trazendo nas nossas mãos a espada da palavra de Deus. Não existe outra forma de vencer as batalhas da vida. Então vista a sua armadura e vamos para a guerra. Porque o nosso general, que é Cristo, disse: estou convosco todos os dias. Todas as batalhas, Ele está presente. Todas. Vista a armadura e vamos com Ele, que Ele vai na frente, protegendo, guardando, porque Ele diz: essa peleja não é sua, essa peleja é minha. Essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Amém? Vamos orar. Orar para que Deus possa confirmar essa mensagem no nosso coração, para que a gente possa nos revestir da armadura de Deus e que possamos combater o bom combate, completar a carreira e guardar a nossa fé. A guerra é um bom combate. Ela faz parte da nossa carreira que precisa ser completada. E durante isso todo, esse momento todo de guerra, de batalha, precisamos guardar a nossa fé. Ser vista da armadura. E vamos juntos. Porque existem batalhas que nos aguardam. E elas já são vencidas em Cristo. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, continuamos na Tua presença. Presença essa que nos fortalece. Presença essa que nos renova. Presença essa que tira de nós tudo aquilo que não faz parte dos Teus planos, dos Teus projetos. Na Tua presença tudo muda, tudo se transforma. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por nos ensinar de uma forma clara, objetiva, que vivemos realmente em guerra. A nossa vida é uma batalha, estamos num campo aberto chamado vida. Existem confrontos diários, externamente e internamente. E obrigado por nos ensinar que devemos estar vestidos com a armadura do Senhor. Que possamos usar o cinturão da verdade,
Ou seja, que as nossas palavras sejam verdades, que os nossos atos sejam honestos, que a nossa conduta de vida expresse a verdade que há em nós, que possamos viver completamente transparentes, sem medo, sem rodeios, autênticos como homens e mulheres de Deus, que possamos revestir a couraça da justiça, que possamos estar firmes, protegidos pela justiça de Deus, porque o Senhor é justo, que possamos agir também com justiça, ao agirmos contra outras pessoas, que possamos ser justos, ao falar com alguém, que possamos ser justos, a tomar decisões, que possamos ser justos nas decisões, porque a couraça da justiça nos protege, nos protege. Senhor, que possamos calçar os sapatos da Tua palavra e onde estivermos, possamos expressar o Teu Evangelho, expressar aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Só estamos aqui hoje, Senhor, porque um dia o Senhor nos resgatou. Um dia o Senhor nos trouxe vida e vida em abundância. Que não possamos ficar calados, pelo contrário, que possamos expressar, falar do Teu grande amor, falar que o Senhor salva, que o Senhor transforma, que o Senhor liberta e que o Senhor leva para o céu. Que possamos ser um canal, através desses sapatos da preparação do Evangelho da Paz, ao caminharmos, sermos usados pelo Senhor onde estivermos, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, com os amigos, que possamos ser esse Evangelho vivo da Tua palavra. Pai, que possamos usar o escudo da fé, esse escudo que nos protege, que nos guarda das ciladas do inimigo, que esse escudo possa ser usado todo o tempo, mantendo a nossa fé intacta, inabalável, que a nossa fé seja uma fé fortalecida todos os dias através da Tua palavra, que possamos, através da Tua palavra, fortalecer, enriquecer a nossa fé e deixar esse escudo mais forte. Pai, que possamos usar o capacete da salvação, que nos protege dos dardos inflamados do inimigo, dos pensamentos deste mundo, que a nossa mente não esteja cativa com as coisas desse mundo, pelo contrário, que a nossa mente esteja submetida ao senhorio de Cristo, à sua vontade, que possamos usar a nossa mente para pensar nas coisas do alto, e qualquer pensamento, qualquer coisa que vier, ela possa ser submetida à obediência do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra que nos ensinou que somos grandes guerreiros, revestidos com o Teu poder e glória, para vencer as batalhas da vida, que não são carnais, que não são humanas, pelo contrário, são espirituais, e as nossas armas são espirituais. E que possamos, Pai, estar em nossas mãos a espada da Tua palavra, porque é a espada que nos cura, que cura as feridas da batalha, é a espada que nos faz viver plenamente prontos para qualquer batalha. Que essa espada seja usada todos os dias da nossa vida, no confronto diário, nessa guerra que vivemos. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Eu peço por aqueles que estão online com a gente, que o Senhor possa os abençoar, que o Senhor possa derramar a Tua graça, o Teu bálsamo, que o Senhor visite cada situação, que o Senhor visite cada problema e que o Senhor opere maravilhas no meio deles. Que a Tua boa mão esteja estendida sobre a casa, sobre a família, sobre os negócios. Derrama a Tua paz, a Tua graça sobre eles. Que eles possam ser revestidos dessa armadura e que eles possam batalhar e vencer em Teu nome, Senhor. Que eles possam ter a ousadia e a coragem de sair nesse campo aberto, juntos, para vencerem a batalha que chegou,
porque em Ti, Senhor, eles são mais do que vencedores. Por isso, Pai, eu peço pela vida deles, guarda, protege, fortalece, visita, renova, e que eles possam estar prontos para os dias maus, na certeza de que eles são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não peço só por eles, Pai, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que essa palavra penetre o coração deles, que essa palavra os visite, os transforme, os fortaleça, e que eles possam estar armados com as armas espirituais para também vencer as batalhas da vida. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta manhã. Obrigado por nos acordar e trazer aqui diante da Tua presença. Agora, Pai, vamos continuar a nossa vida hoje, trabalhando, fazendo aquilo que precisamos fazer, mas que o Senhor esteja à frente, quebrando todas as barreiras, nos levando a caminhos tranquilos, pastos verdejantes, águas tranquilas, e que possamos viver hoje, na luta de hoje, com as armas que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. E ao final do dia, na certeza de que vencemos, porque o Senhor esteve conosco. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus continue vos abençoando. Não tenham medo das batalhas. Vocês estão armados. Vocês estão revestidos com as armaduras de Deus, pronto para guerrear. Continuem firmes, porque a guerra existe. A guerra existe. Mas estamos preparados, prontos para sair em campo e batalhar pelo Senhor, no Senhor e com o Senhor. Amém? Que Deus os abençoe, e amanhã, se Deus assim permitir, estaremos aqui de novo, às 6 horas da manhã, para mais um devocional, mais um momento da Palavra de Deus, onde vamos aprender a viver plenamente na presença do Senhor, sendo ensinados e instruídos por Ele, para que possamos viver o nosso papel como homens e mulheres de Deus. Amém? Obrigado, Flávia, que Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho de sempre. Como eu sempre falo aqui, eu amo cada um de vocês. Cada um de vocês mora aqui dentro. Eu oro por vocês todos os dias para que Deus possa conduzi-los no caminho da vida de forma leve e tranquila. Tá bom? Amo vocês. Que vocês possam ter um dia hoje pleno na presença do Senhor. Tá bom, queridos? E amanhã, não esqueça, chama mais alguém, espalhe, me ajude a espalhar essas palavras. Para quem não sabe, só para a gente finalizar, para quem não sabe, essa live ela fica... Amém, Marta, amém, querida, Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Essa live ela sempre fica gravada no meu perfil do Instagram, e eu também subo ela no meu canal do YouTube. Então compartilhe, espalhe, use os sapatos do Evangelho, espalhe as boas novas. O mundo precisa de esperança, o mundo não tem esperança, eles precisam de esperança, então espalhe. Lá no canal do YouTube você consegue compartilhar o vídeo, aqui você consegue marcar uma pessoa, faça isso. Ali no link da bio, lá da descrição do meu perfil, tem lá todos os links disponíveis para você entrar no canal, se inscrever, compartilhar a palavra. Faça isso. Dessa forma a gente vai estar alcançando mais pessoas, e pessoas vão ser transformadas, não por nós, mas pela palavra de Deus, por aquilo que Deus quer fazer na vida delas. Me ajudem a fazer isso, porque é uma forma da gente propagar o reino de Deus. Amém? Obrigado pelo carinho de sempre, que Deus os abençoe e até amanhã. Fiquem com Deus.